iniciamos essa série de estudos com uma pergunta que foi: qual o fim principal do homem? Nós vimos que o objetivo, o alvo, o propósito primeiro da vida do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre, ou gozá-lo para todo sempre. Nós lembramos pelo texto de Isaías 43, 7, que nós fomos criados para a glória de Deus. Quando nós, agora cristãos, depois que nos tornamos cristãos, precisamos viver então e aprender como podemos glorificar a Deus. E nós vimos algumas coisas de maneira bem rápida na semana passada. Mas atrelado à primeira pergunta, qual o fim principal do homem, gostaria de colocar uma pergunta que a resposta dela vai nos levar à prática disso. A pergunta de hoje é: como podemos glorificar a Deus? Nós sabemos, por 1 Coríntios 10, 31, que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Nós também sabemos, por textos como Colossenses capítulo 3, que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como ao Senhor, e não como aos homens. Então eu gostaria de mostrar alguns pontos relacionados a isso, ou responder essa pergunta com alguns pontos. Como nós podemos glorificar a Deus? De que maneiras nós podemos glorificar o nome de Deus? E a primeira delas, o primeiro ponto que responde essa pergunta é: buscando somente a glória de Deus. Buscando que o Senhor nosso Deus tenha em tudo a proeminência, que em tudo Ele seja exaltado, que o seu valor seja reconhecido, que a sua beleza seja admirada pelos seus, e que toda a glória e honra sejam tributadas somente a Ele. Nós buscamos somente a glória de Deus. Quando nós abrimos em João capítulo 8, versículo 50, nós vemos nas palavras do nosso Senhor Jesus, que é um exemplo para nós de vida, de procedimento, Ele nos dizendo assim: eu não procuro a minha própria glória. E também em João capítulo 7, versículo 18, diz assim o nosso Senhor Jesus: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O nosso Senhor Jesus, enquanto viveu nesta terra, viveu para glorificar ao Pai por aquilo. Então, onde é que nós procuramos somente a glória de Deus? Nós procuramos somente a glória de Deus, irmãos, quando nós temos Deus acima de todas as coisas. Ainda nesse primeiro ponto, nós procuramos a glória de Deus quando Deus está acima de todas as coisas para nós, acima dos nossos relacionamentos, acima das nossas posses, acima em respeito, acima de tudo, Deus. É nesse ponto, nesse momento, que nós procuramos a glória de Deus. Quando nós valorizamos mais a Deus do que qualquer outra coisa dessa vida, até mesmo a nossa família, até mesmo os nossos filhos, até mesmo os nossos familiares. Por isso que Jesus disse que quem não aborrece pai e mãe não é digno de mim. A ideia de quem odeia e não odeia seu pai e mãe, a ideia de Jesus é quem me ama menos do que ama seu pai, sua mãe, não é digno de mim. É isso que Jesus está querendo dizer.
Porque às vezes você se esbarra nesse texto e diz, mas Jesus disse que a gente devia amar todos, né? Então, como é que ele está falando que quem não odeia pai e mãe não é digno de mim? A ideia é justamente essa. Quem ama mais o pai, a mãe, os irmãos, do que a Deus, não é digno dele. Então, como podemos glorificar a Deus? Buscando somente a glória dele. E quando nós buscamos a glória de Deus? Quando temos ele acima de todas as coisas. Também nós buscamos a glória de Deus quando nós adotamos o seguinte procedimento: sempre seja o que Deus quer e não o que nós queremos. Nós estamos assim buscando somente a glória de Deus. Sempre seja o que Deus quer, não o que nós queremos. Sempre seja a vontade dele, não a nossa vontade. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E esse é o nosso procedimento. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Assim nós estamos buscando a glória de Deus. Uma evidência que nós estamos buscando a glória de Deus somente é quando nós não nos incomodamos que os outros brilhem mais do que nós. Que os outros recebam um fruto mais do que nós. Que Deus seja glorificado através da vida de outro mais do que nós. Quando nós não temos inveja do outro, quando nós não nos importamos que o outro apareça, isso significa que realmente nós estamos buscando somente a glória de Deus. Porque se é para Deus, se os frutos são para Deus, então nós jamais vamos nos incomodar se foram esses frutos produzidos através da vida de outro. Isso demonstra que nós estamos buscando a glória somente de Deus. Como podemos glorificar a Deus? Buscando somente a glória de Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, confessando os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós percebemos a natureza pecaminosa em nós, quando nós temos uma visão clara diante da luz de Deus, do nosso coração corrompido, da nossa falsa moralidade, da nossa falsa modéstia, da nossa autojustificação, quando isso fica exposto à luz da palavra de Deus, quando os nossos pecados são expostos e nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, então Deus, Ele recebe glória por isso. Nós glorificamos a Deus quando nós nos arrependemos. Nós glorificamos a Deus quando nós confessamos o nosso pecado. Também, irmãos, como podemos glorificar a Deus? Um terceiro ponto é crendo em sua salvação. Crendo plenamente em Deus, tendo a nossa confiança toda nele. É uma confiança que exalta o nome de Deus. Ainda que tudo nos falte, nós confiamos em Deus. Ainda que tudo nos vá mal, nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. Ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus continua assentado no mais alto sublime trono e governa sobre todas as coisas. A nossa confiança está nele. Então a nossa fé, o nosso crer em Deus, a nossa confiança em Deus glorifica a Deus, exalta a Deus. Como nós lemos que aconteceu com Abraão no capítulo 4 de Romanos, versículo 20. Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Abraão é um homem de fé, um homem que confiou em Deus, além da sua natureza, do seu corpo. A palavra de Deus diz assim, que ele confiou em Deus, mesmo tendo ciência do seu corpo, já avançada de idade, e da natureza do corpo de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Isso diz o texto do verso 19.
Pelo contrário, pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. E diz que estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E nós temos muitas promessas de Deus, que Deus deu para nós. Muito além do que muitos gostam de enfatizar, promessas financeiras. Mas a promessa de uma obra concreta na vida de cada crente. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar a vida de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes de que quando nós cremos na salvação de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos falando de coisas práticas que glorificam a Deus. Todas as vezes que a sua confiança está posta em Deus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis a você, você está glorificando a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o temem e o buscam. A palavra de Deus diz que pela fé nós sabemos que o universo foi formado, ou os mundos, como fala, pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que existe veio existir das coisas que não se veem. Nós cremos em Deus. E quando nós lançamos a nossa confiança sobre Ele, nós estamos glorificando Ele. Quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver uma quarta maneira de como nós glorificamos a Deus. Capítulo 15, versículo. Os irmãos sabem que o capítulo 15 é o capítulo da videira verdadeira. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o amigo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esse texto mostra-nos a necessidade de estarmos unidos a Cristo, para que através da seiva que vem de Cristo, ou da vida que vem de Cristo, nós possamos dar fruto, e sem Ele nada podemos fazer. Continua dizendo: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Veja, irmão, como podemos glorificar a Deus? Dando frutos, glorificamos a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Nisto é glorificado meu Pai. No quê? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então eu gostaria de dar 3 características dessa questão do fruto que Jesus disse. A primeira delas, irmãos, é quando nós ganhamos almas para o Senhor. Isso são frutos. São frutos do nosso trabalho no Senhor. Eu vou ler um texto para os irmãos aqui. Então vamos precisar abrir. Está tratando do histórico de Paulo, de como até ele chegar à igreja em Jerusalém, ele não havia sido conhecido de nenhum dos irmãos,
eles só ouviam dizer que aquele que antes nos perseguia, agora pregava a fé que outrora procurava destruir. E por causa da conversão de Paulo, veja o que diz o texto: e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, quando nós damos frutos, ganhamos almas para Cristo, o nome de Deus é glorificado. Quando uma pessoa que realmente era alguém maligna, pervertida, totalmente desprovida de qualquer benefício, é transformada pela graça de Deus, e nós olhamos para a vida dessa pessoa, o que acontece, irmãos? Deus é glorificado quando nós damos frutos. Glorificavam a Deus porque aquele que antes tentava destruir a fé, agora pregava a fé. E glorificavam a Deus a respeito deles. Também nós temos isso lá em Atos 11, 18. Quando os irmãos entenderam que a porta da salvação foi aberta aos gentios e que Deus não fazia acepção de pessoas, a palavra de Deus disse que eles glorificavam a Deus pelo Espírito Santo ter descido sobre eles, por eles terem sido salvos. Essa é uma maneira de darmos frutos para Deus. E se nós damos frutos para Deus, como disse João 15:8, nisso é glorificado meu Pai, e deis muito fruto. Um segundo aspecto, irmãos, são as obras produzidas em Deus por cada um de nós. Como disse Jesus em Mateus 5,16, que os homens deviam ver as nossas boas obras. Jesus disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual a referência? Mateus 5,16. Que os homens vejam o nosso procedimento sadio no mundo, e que isso faça, que isso redunde em glória para Deus. Isso também, vocês irmãos podem anotar 1 de Pedro 2,12. 1 de Pedro 2,12. Diz assim: amados, 2,11 já, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, veja, irmão, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É o que Jesus disse. Pedro está ecoando as palavras de Jesus. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que essas boas obras são as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. São as obras provenientes da vida de Cristo em nós, do propósito de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós fomos salvos para boas obras, e essas boas obras diante dos homens redundam em glória para Deus. E o terceiro ponto dessa questão do fruto, irmãos, é que quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, ou seja, uma vida santificada, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Romanos 2,24, nós lemos que o nome de Deus era blasfemado por causa do mau procedimento dos judeus que se diziam conhecedores da lei de Deus, que se gloriavam em Deus, que diziam que na palavra eles eram luz dos gentios, eles eram instrutores de criança, mestres da lei, e diz que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa deles. Mas ao contrário disso, se nós realmente temos o fruto do Espírito Santo sendo manifesto em nós, o nome de Deus, ao invés de blasfemar, ele é glorificado por causa do nosso
caráter. Uma vida de santidade é uma vida que redunda na glória de Deus. E os irmãos sabem que 1 Coríntios 6, 20 fala que o nosso corpo é para a glória de Deus. Isso fala de santificação. Isso fala de cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que tocamos, porque com aquilo que nós nos metemos, porque o contexto de 1 Coríntios 6 é do homem se unir à prostituição, a praticar pornografia, e fala que o nosso corpo é do Senhor. E o nosso corpo, para ser mais preciso, diz o texto, é para o Senhor. Amém? Porque o Senhor nos fez para Ele. Então, quando nós estamos vivendo em um procedimento santo, o nome de Deus é glorificado. Amém, irmãos? Esse exemplo do fruto, irmãos, também pode ser visto em Cantares 7:7, onde os seios da esposa são comparados a cachos de uva, o que quer demonstrar a fertilidade da esposa, alguém que produz fruto. Amém? Alguém que produz fruto. Quando nós abrimos em 1 de Pedro, como podemos glorificar a Deus? Quinto ponto: no exercício dos dons entre os seus filhos. Ou seja, em outras palavras, quando nós estamos funcionando na igreja, quando nós estamos funcionando segundo Deus, segundo o dom que Deus nos deu, então nós podemos glorificar a Deus. 1 de Pedro 4, a partir do verso 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aí Pedro vai detalhar o que é esse serviço uns aos outros. E ele diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Veja, irmão, o que ele diz agora: para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeiro, ele diz que todo serviço na igreja, todo serviço que nós produzimos uns aos outros, tem que ser segundo Deus. Se alguém fala, tem que falar segundo a revelação de Deus. Se alguém serve, tem que servir segundo o poder que Deus dá, segundo a força que Deus dá. E quando nós estamos exercendo os nossos dons, porque essa é uma pequena lista dos dons, quando nós estamos funcionando, em outras palavras, nós estamos glorificando a Deus. Amém? Então, como podemos glorificar a Deus? Funcionando. Há um grande segredo em funcionar. Primeiro, que quando nós funcionamos, nós não murmuramos. Os que murmuram são aqueles que não estão fazendo nada. Então, a única coisa que eles têm a fazer, porque eles não estão ocupados com o trabalho. Se eles estivessem ocupados com a sua função no corpo de Cristo, eles não murmurariam, porque eles estariam ocupados demais para murmurar. Mas como estão ociosos, murmuram, procuram defeito no serviço dos outros. Mas, quando estamos trabalhando, não murmuramos, abençoamos, cooperamos, segundo o dom que Deus deu a cada um, conforme a multiforme graça de Deus. Quando nós estamos funcionando, como diz o texto, quando nós estamos falando de acordo com os oráculos de Deus, servindo de acordo com o poder que Deus dá, em todas as coisas Deus é glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Então, como podemos glorificar a Deus? Funcionando, servindo uns aos outros, trabalhando cada um no dom que Deus deu. E a fonte desse trabalho é Deus. E o meio pelo qual é esse trabalho é o Senhor Jesus Cristo. Não é?
tudo redunda em glórias para Deus. Então, no exercício dos dons entre os filhos de Deus, Deus é glorificado. Você quer glorificar a Deus? Funcione. Assim nós glorificamos a Deus. Também, sexto ponto, nós glorificamos a Deus, segundo 2 Coríntios 9, verso 6, quando nós obedecemos a Deus e temos um coração voluntário. Voluntário mesmo. Até mesmo quando se trata do nosso bolso. Não é? Diz assim o texto. 2 Coríntios 9, 12 e 13. Porque o serviço desta assistência, isso é uma oferta em dinheiro. Diz assim: não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em mais graças a Deus. E continua o texto, verso 13: visto como na prova desta ministração, é um serviço a Deus, glorificam a Deus pela vossa obediência, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Vejam, irmãos, Deus é glorificado quando nós temos um coração voluntário, quando nós obedecemos o Evangelho. E a obediência que Paulo está falando ao Evangelho aqui é a obediência no fato de repartir. Mas nós podemos estender essa obediência a tudo que diz respeito ao Evangelho. Amém? Quando nós obedecemos o Evangelho, estamos glorificando a Deus. Quando nós temos um coração obediente, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós temos um coração voluntário, nós estamos glorificando a Deus. Então, que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração voluntário. Amém? Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, ó Deus, um espírito voluntário. Que o Senhor realmente nos dê um coração de voluntariedade e obediência, porque é assim que nós nos glorificamos. Como podemos glorificar Deus? Obedecendo a Deus, sendo voluntários. Como podemos glorificar a Deus? Sétimo ponto: vivendo somente para Ele. Como diz 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E também Romanos 14:8, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Façamos tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa comum da vida, é isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 10:31. Qualquer coisa que você faz no seu trabalho, qualquer coisa que você faz na escola, qualquer coisa que você faz para o Senhor. Nós vivemos somente para Ele. Como podemos glorificar a Deus? Vivendo somente para Ele. Irmãos, não há cura maior nas nossas vidas do que isso. Não há objetivo maior nas nossas vidas do que esse. Se você pensar que você está fazendo para Deus, e realmente no seu coração você esteja prestando aquele trabalho para Deus, será uma bênção, não é? Você vai parar de reclamar, você vai parar de criticar o seu chefe,
Você vai parar de desobedecer os seus professores. Se você e eu começarmos a viver uma vida somente para Ele, em todas as coisas comuns. Todas as coisas comuns. Amém? Sem dúvida nenhuma, irmãos, como diz o Salmo 100, verso 2, como diz muitos outros textos, uma vida de alguém alegre glorifica a Deus. Um coração cheio de alegria glorifica a Deus. Um cristão, um irmão, uma irmã que é feliz e verdadeiramente é feliz em Deus, este coração, esta pessoa glorifica a Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quando nós estamos alegres, as pessoas olham para nós e dizem: o que acontece que você é tão alegre? Não é? Por que você está tão feliz? Porque eu sempre vejo você contente. Isso vai glorificar a Deus. E um segredo, nós já falamos aqui muitas vezes, é o contentamento. O contentamento é um segredo. Paulo fala em Filipenses 4:10. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira do Senhor. Ele vai receber uma oferta. Ele havia recebido uma oferta deles. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. É a oferta que ele estava recebendo desses irmãos. Diz: ao qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E ele diz assim, irmãos: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então as pessoas olhavam para Paulo, ainda que estivesse passando dificuldade, e iam ver Paulo contente. Amém? E ele continua dizendo assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E isso é dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um coração agradecido, irmão. Um coração satisfeito. Um coração que sabe que tem tudo o que Deus quis que ele tivesse. Que Deus cuida dele, como cuida dos lírios do campo, das aves dos céus. Um coração contente, independente da circunstância. Se vou passar um aperto, o Senhor desejou assim. Ou muitas vezes eu estou colhendo os frutos dos meus erros, das minhas escolhas. Mas é uma coisa que nós em Deus precisamos estar atentos. Amém? Nós somos maus administradores e estamos colhendo o fruto da nossa má administração. Deus permitiu assim. Glória a Deus. Amém? Um coração contente. Um coração que está satisfeito glorifica a Deus. Amém? Como podemos glorificar a Deus? Eu não sei se eu dei as referências do ponto anterior, ponto 8, mas é Salmo 100, verso 2, Filipenses 4, verso 4. Nós podíamos também dar para os irmãos com relação a essa questão do contentamento, lembrando os textos. Timóteo, capítulo 6, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. Ponto 8 é: como podemos glorificar a Deus tendo uma vida de contentamento e alegria?
Podemos marcar os textos Salmo 100, verso 2, Filipenses 4:4, Filipenses 4, do 10 até o 14, 1 Timóteo 6, 8, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Também Hebreus, capítulo 13, verso 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer mal? Verso 5 de novo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Um coração contente, uma vida de contentamento e alegria, glorifica a Deus. De manhã, quando você acorda, você vai dar graças a Deus. Você vai saber que você tem mais do que você merece. Que Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Amém? Também o ponto 9. Como podemos glorificar a Deus? Sendo unânimes entre os irmãos. Tendo o mesmo sentimento, não fazendo acepção de pessoas. Assim glorificado Deus. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Para Deus é uma alegria, é uma glória para Deus. Irmãos, é uma vergonha, é uma afronta a Deus as divisões. É uma afronta a Deus o povo de Deus estar dividido. É uma afronta a Deus. Quando nós realmente estamos unidos e somos unânimes, Deus é glorificado. Isso está lá em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E continua o verso 6 dizendo assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja o coração de Deus com os seus filhos. O coração de Deus é que os seus filhos tenham o mesmo sentido. O coração de Deus para os seus filhos é que eles andem em concordância, que eles sejam concordes uns com os outros, que eles estejam de acordo e juntos, unidos, glorifiquem a Deus. Então, irmãos, quando nós realmente vamos glorificar a Deus, quando nós estivermos unidos e unânimes, não fazendo acepção de pessoas, não tendo preferências, unânimes, não rejeitando nenhum irmão, como é o contexto desse texto, por mais fraco que seja, por mais débil que seja. O verso 7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós acolhemos uns aos outros para a glória de Deus. Quando nós estamos unânimes e unidos, Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado entre nós e entre aqueles que olham para nós. Veja como esses irmãos são unidos. Glória a Deus, olha para a vida desses irmãos, como eles são unidos, como eles são unânimes. Amém? Como podemos glorificar a Deus? Capítulo 14 de João. Quando as nossas orações são respondidas,
Deus é glorificado. Diz o texto: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, irmãos? Mas há um mistério na oração. E há um complemento desse assunto, porque Tiago fala que muitos irmãos pedem mal e não são respondidos, porque pedem para usufruir, para satisfazer os seus próprios deleites. Pedem mal, por isso não são respondidos. Mas quando você abre em 1 João, capítulo 5, você vai descobrir que nós, quando pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, irmãos, se nós queremos glorificar a Deus através das nossas orações, porque elas serão respondidas, e o Pai Celeste será glorificado, o que devemos fazer? Devemos conhecer a vontade de Deus. Devemos ter um relacionamento com Deus a tal ponto de que nós oremos segundo a sua vontade e Ele nos conceda. E quando nós recebermos a resposta das nossas orações, o nome de Deus é glorificado. Então não é qualquer oração que o nome de Deus é glorificado. Amém? Mas quando nós oramos segundo a vontade de Deus e somos respondidos, o nome de Deus é glorificado. Tem uma outra coisa que também pode ser entendida muito errada por nós, mas eu não posso deixar de citá-la. Ponto 11. Quando alguém é curado, quando há a manifestação de um poder supremo de Deus na cura de alguém, o nome de Deus é glorificado. Ainda que existem muitas loucuras em nome de Deus, ainda que existam muitas mentiras, muita falsidade, quando genuinamente, pelo poder do Espírito Santo, Deus cura alguém, o nome de Deus é glorificado. E isso nós podemos ver por todo o Evangelho. Quando o Senhor Jesus curava alguém, aquilo redundava em glórias a Deus. E vendo tal pessoa curada, glorificavam a Deus. E vendo tal coisa acontecer, glorificavam a Deus. Então, quando realmente, por um poder supremo, pelo poder de Deus, nós somos curados, nós glorificamos a Deus. Aquela manifestação do poder de Deus, ela era primeiro para o arrependimento daquele que havia sido curado, e segundo, redundava em glória para Deus. Os irmãos estão vendo, não era para suprir a necessidade humana, tão somente. Aquela manifestação espiritual, aquela realidade espiritual levava aquelas pessoas ao arrependimento e redundava em glórias a Deus. Então, como a palavra descreve isso, nós não podemos deixar de citar. Amém? Quando há uma cura divina, com um propósito genuíno, o nome de Deus é glorificado. Amém? Como podemos glorificar a Deus? Quando sofremos por causa da causa do Evangelho. Esse é o 12º ponto. Como podemos glorificar a Deus? Quando sofremos pela causa do Evangelho. Por exemplo, Paulo fala em Gálatas 4,19 que pelos irmãos ele sofria dores e parto, até que Cristo fosse formado neles. Então há um sofrimento até que Cristo seja glorificado, aliás, até que Cristo seja formado nos irmãos. E isso é para a glória de Deus. Amém? Mas há um sofrimento quando nós entregamos a nossa própria vida e morremos pela causa.
Como fala em João capítulo 21, verso 18 e 19. Diz o texto assim: em verdade te digo que quando eras moço, falando de Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte, veja, irmão, Pedro havia de glorificar a Deus. Então, ainda que a nossa vida seja entregue à morte pela causa do Evangelho, essa morte será para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Quando Pedro era moço, ele ia por onde queria. Quando ele estivesse mais idoso, o outro levaria ele pela mão e levaria para onde ele não queria. Diz que com a morte de Pedro ele glorificaria a Deus. Então o sofrimento, mesmo que seja a própria morte pela causa do Evangelho, glorifica a Deus. Então Deus é glorificado quando os justos estão padecendo pela causa do Evangelho. Amém, irmãos? E o último ponto: quando nós cooperamos para que Deus cumpra o seu propósito conosco, o nome de Deus é glorificado. Nós estamos em João 17:10. O texto diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. E Jesus diz assim: e neles eu sou glorificado. 2 Tessalonicenses, irmãos, tem dois versículos muito importantes com respeito a isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando Cristo vier, para ser glorificado nos seus santos, e para ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Não vou entrar nesse versículo, mas depois a gente chama sobre isso. O versículo não diz assim: quando vier para ser glorificado pelos seus santos. Não diz assim. Diz que Cristo vier, quando Cristo vier, será glorificado nos seus santos. Diz assim, deixar a sua cabeça pensando sobre isso. Porque o nosso verso é verso 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, esse é o ponto, da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando estas coisas estão sendo produzidas em nós, e aqui é um grande mistério, nós não vamos entrar nisso, porque nós podemos ser cooperadores de Deus, como a palavra de Deus diz. Ainda que no que diz respeito a nós sabemos que tudo isso provém de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, tudo vem de Deus. É Ele que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas é um mistério em nós, porque nós nos esforçamos na graça. Nós cooperamos com Deus. Nós podemos tornar, como disse 2 Coríntios 6, a graça de Deus vã nas nossas vidas. Nós podemos
rejeitar o trabalhar de Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos cooperando com os propósitos de Deus, e quais são eles, segundo esse texto? Nos tornar dignos da vocação que nós estamos chamando. Cumprir com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé na vida de cada um de nós, para que Cristo seja glorificado. Então nós, quando Deus está cumprindo em nós o seu propósito, nós estamos glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sendo glorificados nele. Amém? Nós estamos progredindo na vida cristã, que é uma vida de glória em glória. E um dia a consumação dessa realidade vai ser que Cristo vai ser glorificado nos seus santos. E vai ser, veja, admirado. Significa, irmãos, que essa glória de Cristo vai ser revelada em nós, nos nossos corpos. E as pessoas vão admirar a glória de Cristo, que foi produzida pela mão de Deus em cada um de nós. E quando Deus está fazendo isso, e nós estamos cooperando para isso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado. Então, se nós queremos glorificar a Deus, nós não podemos atrapalhar. Nós devemos estar disponíveis para que Deus possa trabalhar em nós. E só nisso nós podíamos falar muito e muito tempo, não é? Como nós atrapalhamos, como nós somos negligentes com as coisas que Deus quer fazer, como nós não somos cooperadores de Deus, como nós nos rebelamos muitas vezes contra Deus, como nós queremos, como filhos mal educados, tirar dos nossos lombos o jugo de Deus. Como nós não queremos aprender com Deus, como nós não queremos andar no mesmo jugo do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós queremos ser independentes, e nisso nós, de certa forma, atrapalhamos o trabalhar de Deus em nós, atrasamos o nosso crescimento. Isso são alertas que a Bíblia deixa bem claro, ainda que muitos irmãos não gostem de falando sobre isso, né? Porque então você é mais poderoso que Deus, quer trabalhar dele na sua vida. Bom, a realidade está para nos provar que muitos irmãos receberam a graça de Deus e tornaram a graça de Deus vã nas suas vidas. E se isso não fosse real, Paulo não diria a seguinte frase em 2 Coríntios 6: nós, na qualidade de cooperadores, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então você pode receber em vão a graça de Deus, já sendo um irmão. E lá em 2 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 9 e 10, ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. E continua dizendo: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele tem que entender, porque ele compreende o trabalhar de Deus. Se ele trabalhou, foi Deus que trabalhou nele. E ele disse: todavia não eu, mas a graça de Deus. E aqui está um grande mistério comigo. Eu sou um cooperador. Então, quando nós cooperamos, irmãos, para que Deus cumpra e faça-nos dignos da vocação em que Ele nos chamou, que Ele cumpra em nós todo o propósito de bondade e obra de fé, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado. Amém? E um dia, quando o Senhor vier, todo esse legado que nós produzimos em Cristo vai ser revelado em nós e será admirado por todos em nós. O Senhor Jesus vem para ser glorificado nos seus santos. Amém? Então, que nós possamos guardar esses pontos muito importantes. Vou passar bem rapidamente para vocês conferirem. Como podemos glorificar a Deus? Buscando somente a glória de Deus, confessando os nossos pecados, tendo arrependimento, crendo totalmente na salvação de Deus, tendo confiança no nome de Deus, ainda e além de qualquer circunstância,
Como podemos glorificar a Deus? Dando frutos. Amém? Como podemos glorificar a Deus? 5. No exercício dos dons entre os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus estão funcionando e a graça está fluindo, o nome de Deus é glorificado. Nós glorificamos também a Deus, ponto 6, na obediência e na voluntariedade. Ponto 7, nós glorificamos a Deus vivendo somente para Ele. Todas as coisas comuns da nossa vida, nós vivemos para Ele. Como podemos glorificar a Deus? 8, tendo uma vida de contentamento e alegria. Um coração alegre glorifica a Deus. Uma verdadeira alegria. 9, sendo unânimes, Deus é glorificado. Somos capazes de glorificar a Deus quando somos unânimes, unidos. Por isso que o salmista no Salmo 133 dá aquele ó, né? Ó, é uma expressão de muito gozo, de muita alegria. Quando você se surpreende, né? Quando você se... Como é que pode se dizer? Quando você fica assim, o coração exultante, você dá um ó, né? E é o ó de Deus, como os irmãos bem-vindos. O nome de Deus glorificado. Também nós dizemos que quando as nossas orações são respondidas e oramos com a vontade de Deus, quando há manifestações de cura, milagres com propósito real que levam as pessoas ao arrependimento, então o nome de Deus é glorificado. Também dissemos, ponto 12, que quando nós sofremos pela causa do Evangelho, o nome de Deus é glorificado, seja na vida, seja pela vida de outros, ou seja até mesmo em face da morte. Também isso está lá em Apocalipse 12, 11. Eles não amaram a própria vida, ainda em face da morte, não amaram a sua própria vida. E o último ponto, quando nós cooperamos com Deus para que Ele cumpra o seu propósito em cada um de nós. E eu julguei importante que nós possamos considerar essas coisas práticas de como glorificar Deus. Porque se a primeira pergunta é qual o fim principal do homem, e o fim dele é glorificar a Deus, então nós precisamos saber de que maneira nós glorificamos a Deus. E na próxima vez que nos encontrarmos, nós vamos ver aonde está a regra que nos dirige a maneira correta de glorificar a Deus.